Aleluia. Livro de Isaías. Isaías capítulo 48, versículo 6. Profeta Isaías capítulo 48, versículo 6. Amém. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Já ouvistes estas coisas? Olha para todas elas. Não as admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Amém? Podem sentar. Deus tem para nós coisas novas e ocultas que nunca conhecemos. Você crê nisso? Amém, meus irmãos? O Senhor, Ele é um Deus que age, que faz, Ele é vivo. Ele não é feito por mãos humanas, que fazem esculturas, como diz o profeta, pega um pedaço de madeira, esculpe, ou uma pedra, e aquela escultura tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. O nosso Deus não é desta maneira. Ele é um Deus vivo, e sendo vivo, Ele sempre falará conosco. E eu quero que hoje a gente venha tomar posse dessa verdade de Deus para cada um de nós. Deus tem palavras que são genéricas para todos nós. Deus tem instruções que são genéricas para toda a igreja. Quando Ele fala, por exemplo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Ele é uma palavra genérica, aberta a toda a igreja. Amém, meus irmãos? Ele está dizendo o seguinte, é uma ordem dele para a igreja no geral. Não é pessoal, não quer dizer que cada uma pessoa física, um de nós, vai ficar andando pelo mundo inteiro para pregar a palavra, e é humanamente impossível. Quando Ele disse, ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma palavra genérica, é uma palavra para toda a igreja. Mas Deus também tem palavras específicas para cada um de nós. Você crê nisso? Ele é um Deus vivo, um Deus que fala e quer nos instruir. Ele quer sempre estar mostrando, falando conosco. Ele tem prazer em nos ensinar e falar conosco. Aqui, nessa profecia de Isaías, ele está falando com Israel. Ele está ali alertando Israel, falando a respeito de que, olha, eu tenho coisas novas e ocultas para cada um de vocês. E essa palavra é para nós nessa noite. Às vezes vem pessoas e me perguntam, pastor, mas eu não escuto Deus. Eu não consigo ouvir Deus. Mas o Senhor fala dessa maneira, eu creio que alguns já ouviram, já sentiram. Esse ouvir Deus é algo sobrenatural. Me fala como que é? Ele fala assim, é voz audível. Meus irmãos, Ele fala de várias maneiras. Ele fala através de um irmão, Ele fala através da própria palavra. Ele fala, às vezes até, se for possível, até de palavra audível, se quiser realmente mexer com a gente. Mas Ele tem algo para cada um de nós, pessoal. Ele quer nos instruir, Ele quer falar conosco. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, fisicamente, no natural, tem pessoas que são surdas, não tem? Eu falei, tem. Eu falei, então acho que no espiritual eu sou surdo espiritual, porque eu não escuto, eu não ouço Deus. Aí já vem outra coisa. Todo aquele que é filho de Deus, ouve a voz do Senhor. Amém, meus irmãos? Jesus mesmo falou que nós ouvimos a sua voz. Então, isso não se aplica, porque no mundo espiritual, para nós que somos filhos do Senhor, não existe surdos espirituais. Bom, mas então eu não estou ouvindo, pastor. Eu não estou conseguindo discernir, eu estou precisando de direções, estou precisando de algo e não tenho ouvido nesses dias, ou nunca ouvi, ou já ouvi, agora não tenho ouvido, eu estou meio perdido. Então vamos entender alguns princípios de Deus para nós, para que nós possamos sempre ouvir a voz do Senhor. Amém? Fala assim, Deus tem coisas novas e ocultas
para todos nós. Amém? Coisa que nós nem imaginamos, que nem sabemos. O nosso conhecimento, por maior que seja, é limitado, e o nosso Deus, Ele é ilimitado, Ele é o todo. Então Ele consegue ver algo que nós não vemos, Ele enxerga algo que nós não estamos enxergando, e Ele nos diz algo que nós não sabemos, e nós precisamos estar abertos à voz do Senhor. Então vamos entender. O salmista fala um pouco a respeito disso com todos nós. Vamos no livro de Salmos, para entender alguns princípios de Deus para nós. O Salmo de número 32, o Salmo de número 32 é um masquil de Davi. Masquil, você sabe que todo o livro do Salmo é tudo uma música, é hino, é música. A letra ficou aqui, a música em si perdeu-se no tempo. E quando fala um masquil quer dizer uma música de contemplação. E aqui tem uma música de contemplação, um falar com Deus de maneira contemplativa. E aqui Davi fala, quer dizer, o Espírito Santo do Senhor através de Davi. E eu quero pegar com vocês o versículo 8. Vamos ler aqui, hoje é dia de estudo, vamos dando uma acompanhada na Bíblia. Aqui no Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Amém, meus irmãos? Guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como cavalo ou mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa cabresto e freio, ou não virão a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará todo aquele que nele confia. Amém? Então, o primeiro ponto com relação à questão de ouvir de Deus, seguir os ensinamentos de Deus, estar no Senhor e atender aquilo que Deus tem para nós. A primeira coisa que precisamos tirar da nossa mente, que muitas vezes nós trazemos e carregamos: Deus não coloca cabresto em ninguém. Ele não nos trata como um animal, com um animal de montaria, um animal de trabalho. Inclusive aqui o Senhor fala claramente: olha, eu não coloco o cabresto como num animal, que para ir aonde você quer, você puxa, né? Quem já montou aí, quem já pelo menos viu um animal de montaria, um cavalo, quem já andou a cavalo, eu falo: olha, não é como se faz com um cavalo e com uma mula, e que coloca um cabresto, coloca aquele freio na boca, você quer ir para a direita, você puxa, ele vai. Ou seja, ele vai aonde você está mandando que ele vá. E aqui já vem um princípio de Deus para nós. Deus, quando fala conosco, nos instrui e nos capacita, Ele não nos coloca a cabresto. E tem gente pensando ou aguardando isso, esperando que Deus force você a andar para lá, force você a andar para cá. Então Deus não faz isso. Deus instrui, ensina, e Ele nos dá uma coisa que é preciosa: Ele nos dá liberdade. No livro de Levítico ele fala ao povo de Israel: olha, aqui está a lei, isso aqui é verdade, isso aqui não é, isso traz vida, isso traz morte, isso traz bênção, isso traz maldição. E depois ele dá um conselho através de Josué, quando entram na terra prometida: escolhei a verdade. Amém, meus irmãos? Se Deus fala isso, é porque Ele dá-nos liberdade. Então a primeira coisa, o primeiro princípio de Deus para nós nessa noite: esqueça. Tem gente esperando: eu estou esperando Deus falar, dar um sinal, isso, aquilo. Deus às vezes dá sinal, mas a sinal, isso aí mostra que não tem fé e confiança no Senhor. Nós não precisamos de sinais. Os sinais, as maravilhas acompanham aqueles que creem. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender. Tem gente esperando Deus pegar, colocar um freio e puxar, falar assim: vai para a esquerda. Deus não vai fazer isso. E esse é o primeiro princípio que Ele coloca nessa palavra. Então o primeiro princípio de Deus para nós é esse. E nós podemos entender isso claramente, que na oração, quando os discípulos chegaram para Jesus e pediram: mestre, ensina-nos a orar. Poxa, você ora tão bem, tão bonito, de maneira diferente, ensina-nos a orar. E Ele ensina aquela oração que para nós é o princípio de todas as orações, que não é para usar como vãs repetições. Amém, meus irmãos?
E ele fala a respeito do Pai Nosso, que está no céu. Seja feita a tua, assim na terra como no céu. Então aqui nós já vemos que ele nos dá liberdade. A vontade é de quem? Dele, de Deus. Amém? E tira também agora da sua mente coisas que nós trazemos, que nós carregamos, que parece que toda a vontade de Deus para nós vai ser ruim para a gente. Vocês já perceberam isso? Nós trazemos esse estigma, nós trazemos isso. Parece que toda a vontade de Deus, a hora que fala, ai, a vontade de Deus para mim, vai ser problema. Porque nós também carregamos. Deus, Ele quer o melhor, e nós queremos andar sempre na contramão. Então até nessa oração, nós vemos a questão da liberdade que Ele nos dá. Ou seja, Deus vai exercer a sua soberania, poder e ação nas nossas vidas, quando nós deixemos Ele agir. Amém, meus irmãos? Quando nós começamos a deixar Ele agir. Então nós precisamos entender esses princípios de Deus. Agora vem mais um ponto aqui, vamos lá no verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Amém? A primeira coisa, agora mais um ponto, segundo, aliás. Deus coloca um caminho. Esse caminho é a palavra. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No início da igreja, lá no começo, nos primórdios da igreja, os cristãos, eles não eram chamados de cristãos. Foram chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia. Mas antes de ser chamados de cristãos, eles falavam, aqueles que são do caminho. Amém, meus irmãos? O termo usado no início era esse. São os do caminho, ou seja, o caminho do mestre, do Messias, daquele que veio para ensinar o caminho. Então esse é o segundo princípio para nós. Para nós podermos ouvir a Deus, nós temos que estar no caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? E Deus é muito claro. Eu vou te instruir no caminho, ensinar o caminho que deve seguir. Esse é o primeiro ponto. Então, aqueles princípios básicos que eu falei para vocês, aquelas coisas que Deus coloca para nós devemos seguir. Se eu não estiver no caminho, eu não consigo ouvir as coisas pessoais que Deus tem para cada um de nós. Interessante, vai comigo rapidinho. Agora em Lucas capítulo 1, a profecia, o cântico profético de Zacarias, quando teve aquela visão e a profecia de Deus do Salvador, que a sua esposa teria, aí vem o cântico de Zacarias, no capítulo 1, lá no finalzinho do capítulo 1, eu quero pegar com vocês, versículo aqui 78, versículo 70, acharam aí? Lucas capítulo 1, versículo 78. Por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém, meus irmãos? Nós vemos também no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, para iluminar o meu caminho. Então, esse é o segundo ponto que nós devemos entender, para que possamos ouvir a voz do Senhor, possamos escutar e entender os princípios pessoais de Deus, os ensinamentos, aquilo que Ele quer falar, coisas pessoais para cada um de nós, e Ele fala. Amém, meus irmãos? O nosso Deus tem instruções personalizadas. Você crê nisso? Ele tem instruções personalizadas. E muitas vezes nós não escutamos, porque nós não estamos no caminho de Deus. Deus fala assim, olha, tem que perdoar. Eu não perdoo, estou fora do caminho. Olha, você não pode mentir. Eu estou mentindo, estou fora do caminho.
Olha, não ande com jugos desiguais. Eu ando com jugos desiguais, estou fora do caminho. Então, nós precisamos entender isso. Eu preciso, para que eu veja as instruções pessoais para mim, para que eu receba a palavra, as instruções pessoais do Senhor, o segundo ponto que eu preciso entender, eu tenho que estar no caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Tem gente pulando etapas. Eu não consigo nem estar na primeira etapa e quero ouvir de Deus. E aí que entra aquela questão, entra em crise. Como que Deus fala? Ah, pastor, me fala aí como que é, que jeito que ele fala. E aquilo que eu coloquei aqui, Deus é Deus. Quando ele fala, nós sentimos e sabemos que é Ele que está falando. Amém, meus irmãos? É algo sobrenatural, mas nós sabemos que Deus está falando e instruindo. E quando vem com coisas pessoais, coisas personalizadas, que pode sim, e Deus quer fazer isso, o primeiro passo, eu preciso entender que eu preciso estar fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Se eu não fizer o básico, não posso ter as demais instruções. Pegar aqui um exemplo, para a gente poder entender. Existe uma estrada, um caminho daqui para São Paulo. Fala assim, olha, você pega essa rodovia, vai aqui para Batatais, chega até Ribeirão, pega em Anhanguera, segue, tal, vai chegar em São Paulo. Esse é um caminho. E nesse caminho, tem várias instruções para você que está nele. Você não vai, se eu falar assim, olha, você já viu uma placa que você está chegando em tal lugar ali, passando, está dizendo assim, olha, Araraquara, tantos quilômetros, entra por aqui e tal. Não, eu nunca vi. Por que você não viu? Porque nunca passou nesse caminho. Então você não recebe outras instruções se você não estiver nesse caminho principal. Amém, meus irmãos? Quando Deus falou com Abraão, lá na terra de Ur, e deu-lhe a promessa de que faria aliança com ele, ele falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Amém, igreja? Sai da tua terra e da tua parentela. Bom, quando ele começou a juntar as coisas, preparando para a mudança, de repente ele ficou com dó do seu sobrinho Ló. Talvez realmente ele cuidava de Ló de maneira especial e tal. E Deus ali, ele começou a falar com instruções pessoais com Abraão. Instruções personalizadas, diretas para Abraão. Mas Abraão levou a Ló. E Ló fazia parte do quê? Da família, da parentela. E Deus foi muito bem claro. Quando Deus determina uma coisa, no geral, meu irmão, você não vai ter no específico. Amém, meus irmãos? Se eu falho no geral, eu não vou ter instruções no específico. Abraão saiu, começou a caminhar, foi até um pedaço, caminhou, e de repente o Deus parou de falar, parou de instruir. As coisas foram caminhando, a promessa de Deus continuou sobre a vida dele. Porém, de repente, as coisas complicaram. Os animais de Ló com os animais de Abraão aumentaram. E aí, aqueles que cuidavam dos animais de Abraão, cuidavam dos animais de Ló, começaram a entrar em atrito. Aí Abraão tem uma brilhante ideia. Vamos nos separar, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Ainda deu a oportunidade para Ló escolher. E Ló escolheu errado, porque foi para as campinas do Jordão. Que lugar maravilhoso. Lugar maravilhoso. Olha aquelas cidades lá no fundo, que cidades maravilhosas. Como que é o nome? Uma chama Sodoma, outra Gomorra. Ah, é para lá que eu vou. Mas isso já é outra coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando Abraão voltou para o caminho que Deus tinha determinado para ele, quando separou de Ló, mesmo sendo seu sobrinho, quando ele fez aquilo que Deus tinha ordenado lá atrás, Deus apareceu e falou com Abraão. Quando ele estava descansando ali nos carvalhais de Mamre, veio o Senhor e falou novamente com Abraão. Amém, meus irmãos? Então, cutuca o seu irmão está ao seu lado assim e fala assim: se você não estiver no caminho do Senhor, não ouvirá as instruções pessoais, personalizadas. Não tem como, meu irmão.
Porque as instruções pessoais, personalizadas para cada um de nós, é quando você já está no caminho, quando você já está caminhando, quando você já está, e nós não somos perfeitos, Deus não está querendo nada de perfeição de nós. Ele está falando o seguinte: olha, tem coisas básicas para toda a igreja, para todo o Israel de Deus, tem coisas que eu determino, e se você não estiver no básico, não ouvirá os detalhes que precisa ouvir para cada um. Amém, meus irmãos? E esse é o princípio de Deus. E aqui, voltando lá no Salmo, vamos lá de novo no Salmo de número 32. Amém? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Agora ele continua dizendo: guiar-te-ei com os meus olhos. Muitas vezes nós vemos a palavra guia-me, Senhor. Eu acho que muitos aqui devem lembrar, hoje em dia diminuiu, mas alguns anos atrás, não é do meu tempo, eu ouvi falar disso. Era muito comum, frases em para-choque de caminhão. Vocês lembram disso? Eu vi em filme isso aí, eu nunca participei disso, mas frases, aquelas frases. Então era até divertido, se viajando, né? Feliz é Adão. Por que ele era feliz? Não tinha sogra. Oh, maravilha, não sei o quê. Aquelas frases que instruem, né? E eu acho que vocês devem ter visto aí algumas frases escritas: eu dirijo, Deus me guia. Vocês já viram isso ou não? Amém? Deus quer nos guiar, e essa palavra nos garante. Só que a questão de ser guiado pelo Senhor está aí sendo banalizado. Primeiro, falamos, mas não acreditamos. Amém? Ou então, caímos em outro extremo, achando que quando Deus vai nos guiar, Ele vai colocar um cabresto e puxar nos guiando como se fosse um animal. E aqui o Senhor deixa muito bem claro: não é dessa maneira. Eu vou te instruir e mostrar o caminho. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou agora, continuando, guiar-te com os meus olhos. Amém? Quando eu estou no caminho, aí Deus começa. Se eu estou no caminho, estou caminhando naquilo que Ele colocou, que é básico, que é geral para todos nós, aí Ele começa a falar: para você agora, nesse momento, eu quero que você pare um pouco e descanse. Para você, eu quero que você acelere. Muitas vezes pessoas chegam para nós e não sabem qual é o meu ministério, qual é o meu chamado, o que Deus tem para mim. Meu irmão, ouça de Deus. Mas como que Deus vai falar? Vai falar quando eu estou no caminho do Senhor. Fica tranquilo, meu irmão. Deus vai falar, porque Ele fala. Ele fala de várias maneiras. Amém? Então nós precisamos entender esses princípios de Deus para a nossa vida, porque senão Ele não fala. Desculpa a sinceridade. Mas se eu fizer jejum, mas se eu pagar promessa, porque se eu fizer tal coisa, aí Deus vai falar comigo, aí Deus vai me instruir isso, aquilo. Se eu estiver com algo errado no básico, se aquilo que eu faço, se o meu comportamento não é o comportamento do meu Pai, se o meu caráter não foi moldado e não foi transformado para o caráter de Cristo, no básico, Deus não vai falar, meu irmão. Deus não vai falar. Instruções pessoais, particulares. E Ele tem prazer em fazer isso. Eu creio que muitos aqui já experimentaram isso. Aquela voz do Senhor. E você faz e pum. É aquilo mesmo. Eu nunca me esqueço. Certa vez, quando eu trabalhava em Goiás, eu viajava muito, vinha para cá, para São Paulo, voltava, tinha reuniões aqui, voltava, às vezes aqui em Sertãozinho, negócio de usina, e viajando no carrinho da empresa, aquele golzinho, 00, não tinha nada, aquele calorão de Goiás, então os vidros tudo aberto, aquele maravilha, aquela abertura, tudo, porque aquele calorão que você não aguenta, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. E de repente, uma vez eu vindo para cá, estava lá na estrada em Goiás, um negócio assim: fecha os vidros, fecha os vidros, fecha os vidros. E eu assim, fechar os vidros.
aquela coisa bem elétrica assim. Acabei de fechar os vidros, de repente eu entro num local aqui, acho que o pessoal deve conhecer, ali entre Uberaba e Uberlândia, uma retona. Vem, atravessa a estrada, um enxame de abelhas africanas. Bateu no carro, bateu em tudo. Eu liguei o limpador, aí borrou tudo. Eu tive que parar. A hora que eu parei, não podia nem sair do carro. E de repente eu vi problemas ali, pessoas que pararam o carro e foram picados, muito picados. E aqui que é isso, meu irmão? É uma coisa pessoal, é Deus. A hora que eu falei, Senhor, obrigado, eu te agradeço, eu te louvo, te bendigo, porque me livrou das abelhas. Pode ser com as abelhas, mas pode ser coisas maiores ou menores, mas Ele preocupa com as pequenas coisas daqueles que servem ao Senhor. Você crê nisso? Fala assim, o meu Deus fala. De qualquer maneira, mesmo que seja para mandar você fechar o vidro no meio de um calorão, e você sente que é Deus que está falando. Agora, se não tiver, vamos comigo rapidinho, só para a gente entender na palavra, livro de Ezequiel. Vamos aqui, deixa eu achar aqui, Ezequiel, capítulo 20 de Ezequiel. Capítulo 20 de Ezequiel, aqui tem um exemplo clássico, um exemplo aqui, para nós entendermos esse princípio de Deus. Se eu não estiver naqueles princípios básicos do Senhor, naquele caminho que Ele nos ensina, as coisas básicas, meu irmão, eu não vou ouvir coisas pessoais de Deus para a minha vida. Se eu não faço aquele básico, não vou ouvir, porque eu não estou no caminho, não estando no caminho, eu não vou ouvir a voz do Espírito. Aqui, Ezequiel, capítulo 20, acharam aí? Olha, acompanhem comigo. Olha só, no 7º ano, no 5º mês, ao 10 do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim. Aqui o profeta Ezequiel está declarando, um grande profeta, um homem de Deus. De repente, nessa data, nesse dia, ele é bem específico aí. Ele fala, eu estava lá, de repente vieram alguns anciãos de Israel, uns príncipes de Israel, homens que conduziam o povo, e vieram para consultar a Deus. Bom, versículo 2: então veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, vós vinde consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Ponto final. Pastor, eu não estou entendendo. Aqui a palavra foi muito bem clara. Deus fala com Ezequiel, fala assim, Ezequiel, fala para esses anciãos que vieram aqui para consultar. Ou seja, eles foram atrás do quê? Eles foram atrás de instruções personalizadas. Eles foram atrás de instruções pessoais. Eles queriam algumas respostas. Eles deviam estar passando por algum problema. Eles deviam estar passando por algumas tribulações. E eu quero dizer o seguinte, quando nós saímos do caminho do Senhor, quando nós fazemos e cometemos erro, as consequências virão, amém, meu irmão? Deus perdoa o pecado, Deus perdoa o erro, sim, sem sombra de dúvida, mas as consequências virão dos meus atos. E a hora que vem as consequências, é a hora que eu fico desesperado para ouvir a voz de Deus, porque eu quero saber o que eu faço agora, eu quero saber que jeito que eu vou fazer, eu quero saber. Meu irmão, para você saber, Deus vai falar, mas antes de Deus falar, antes para que Ele possa falar, você tem que se arrepender e voltar, e consertar aquilo que Deus tem para mim, para você, para todos nós. E aqui está falando assim, Ezequiel, eles querem ouvir? Fala que eles não vão ouvir nada. Eu não vou falar nada. E depois você lê em casa, aqui continua lendo o capítulo 20. E Deus começa a exortar e a falar, Ezequiel, aproveita que estão aqui e fala para eles. Quando dei os mandamentos, não me obedeceram. Quando ensinei os meus caminhos, não andaram neles. Quando exortei, não aceitaram. E agora vem, não vou falar. Se nós não tivermos naquilo que Deus tem para nós, Deus não fala. E pode ser que agora esteja aí deixando muita gente preocupada. Não fique preocupado, meu irmão. É simples. Se arrepende, fala para o Senhor, eu errei, falhei, andei na vicinal, ao invés de andar na via expressa que o Senhor me deu, mas estou saindo da vicinal, obrigado, estou entrando na via expressa, esse é o caminho, é isso que eu tenho ensinado, é isso que eu vou fazer. Volta, meu irmão, e a partir do momento que você entrar,
as instruções vão aparecer. Amém? Sabe essas estradas aí modernas, que tem aqueles painéis, né, digitais, que dão instruções? Começa a chover, atenção, diminua a velocidade, atenção, cuidado, pista escorregadia, qualquer coisa assim, ou acenda os faróis, neblina para frente, vai dando as instruções, mas você só vai receber essas instruções se você estiver na estrada, naquele caminho, amém? Então, não adianta. E o que Deus falou aqui para o povo de Israel, através de Ezequiel, falou isso: olha, eu não vou falar nada para esse povo. Ai, por quê? Começaram a questionar, por quê? Por quê? Porque quando eu pedi isso, você não fez. Quando eu fizer aquilo, vocês não fizeram. Quando eu pedi para andar, vocês não andaram. Quando eu pedi para fazer, vocês não fizeram. Ou seja, no geral, vocês não fizeram, e agora vocês querem saber instruções pessoais, particulares, para cada um? Não vai ter. Amém, meus irmãos? E olha só, depois você lê em casa, é interessante esse capítulo 20, lê em casa, uma tarefinha para casa, muito bonito ver isso. Aí no versículo lá na frente, versículo 31, olha só que interessante. Amém? Ao oferecerdes os vossos dons, e fazerdes passar os vossos filhos pelo fogo, até hoje contaminados com todos os vossos ídolos. Aqui está falando, vocês estão fazendo adoração a Moleque, ou Moloque, fazendo seus filhos passar pelo fogo, e agora vem querer saber de mim instruções pessoais? Vocês estão adorando a ídolos, vocês estão fazendo coisas abomináveis, que eu já ensinei nos meus caminhos, e agora vocês vêm aqui, olha, continuando: e vós me consultareis, ó casa de Israel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. E não teve resposta. O povo, os anciãos, só tiveram resposta. Depois você lê mais para frente, quando eles se arrependeram e voltaram para os ensinos e para os caminhos do Senhor. Ah, eu não concordo com isso. Está fora, meu irmão. E depois quer ouvir a voz do Espírito. Não que Deus não esteja com você, ou que Ele seja mudo, ou que Ele não fale. Não é Deus que é mudo, ou não está falando, ou não está instruindo. São os vossos pecados que fazem separação de vós com o vosso Deus, de nós com o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então precisamos entender esses princípios de Deus. Aí fica querendo ouvir do Senhor, meu irmão, não adianta, conserta a vida, conserta o caráter, muda as coisas erradas. Ai, está fazendo errada, vai ter consequência. Ai, Deus me ajuda, fala comigo, o que eu faço agora? Não vai falar, meu irmão, desculpa, mas não vai falar. E quando fala, é voz do engano. É o inimigo ainda te levando mais para o buraco. E quando acontece isso, não adianta culpar o diabo. Ah, é porque o capeta, é porque o diabo. Não, isso não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o capeta. Somos nós que estamos fora da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor. Está dando para entender, meu irmão? Ah, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Venha, ó Deus, com teu rio de água viva, vem sobre mim. Até cantamos hoje aqui, amém. Mas eu quero ensinar uma coisa para você. Não é o rio que vem, é nós que vamos até ele. Amém? Quando o Senhor mostrou a visão, deu a visão e mostrou ao profeta Eliseu, falou assim: olha, viu um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, ele viu aquele grande rio, e o anjo do Senhor pegou uma vara de medir, e mediu 1000 côvados, e ele falou: vem profeta, e o profeta foi, e entrou, e molhou aqui a canela, lá embaixo. É o início, é o começo. Muitos de nós entramos ali, vamos no começo. Tem gente que se contenta com o começo. Uma criança, quando vai na praia e fica ali no rasinho, chutando água, ai que maravilha, brinca, aquilo lá é suficiente. Mas aí o anjo do Senhor virou para ele: não, tem mais, profeta. E continuou a medir, e mais 1000 côvados, chegou aqui a cintura, mais 1000, chegou aos ombros, mais 1000, e de repente estava ali para cima do pescoço, não podia, era para nadar. Aí o profeta falou: agora sim, você está no lugar que o Senhor te chamou. Amém, meus irmãos? Deus faz quando nós permitimos que Ele faça. Deus responde quando nós estamos dentro da sua vontade. Deus fala e instrui quando nós estamos naquilo que Deus tem para nós.
E volto a dizer, estar no caminho do Senhor não é perfeição não, gente. Não é ser perfeito, porque se fosse perfeito não estava mais aqui. Deus já te levou, já foi, já está lá, antes que perca. Estar no caminho do Senhor é aqueles princípios básicos de caráter transformado pelo Senhor. E hoje em dia muitas coisas aí estão achando naturais. Os jovens, à procura do par perfeito. Ai, começa a fazer promessa. Ai, Senhor, me mostra. Ai, Deus me mostra. Deus não vai mostrar nada, meu irmão. Ele deixa você escolher, você pode pedir, clamar a Ele, Ele vai te auxiliar, Ele vai te instruir, Ele vai falar, essa não, chuta que é laço. Ele pode dizer para você, essa vai, que essa é ponta firme. Ou então, aquele camarada, esse não, esse vai te levar para o buraco. Isso sim, senão, meu irmão, seria tudo carta marcada, todo mundo já nascia carimbado na testa. Já pensou, a pastora Marta? Sou do pastor Maurício. Já nasci assim. Pra quê? Já pensou que sem graça? Aí saía procurando, lendo a testa cada um. Ai, não é esse, não. Deus fala sim, mas Ele não vai tocar uma trombeta, não vai trazer. Então eu digo sempre isso, não existe essa profecia, meu irmão. Não existe isso. Deus te dá liberdade, Ele vai te instruindo, Ele vai te capacitando, Ele vai fazendo, Ele vai movendo. Amém, meus irmãos? Mas e quando Ele fala, olha, cuidado com o jugo desigual, aí vem aquele camaradinha. Ai, pastor, sabe o que é? Eu estou namorando com ela, vou casar com ela, porque aí ela vai converter. Ou então o inverso. Aí ele vai... balela. Já ouvi muito disso. Então deixa eu converter primeiro, porque depois que converter, aí está no caminho a bênção, gente. Está dando para entender? Então fala assim comigo, Deus fala comigo. Amém, meu irmão? Você não é surdo espiritual, não. Porque para Deus, para os filhos do Deus Altíssimo, como nós somos escolhidos como filhos do Senhor, não somos surdos espirituais, porque o nosso Pai é perfeito e nós nos fazemos perfeitos pelo Espírito Santo do Senhor e pelo sangue de Jesus. Amém? Olha que interessante. Pastor, não é assim, será que é assim? Livro de Atos, vamos ver uma passagem na prática. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu achar o livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 16. Capítulo 16 de Atos. Aqui uma passagem muito interessante. A palavra, existe palavra geral de Deus. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Existe palavra geral de Deus para toda a igreja, para todos nós. E depois tem aquela palavra específica para cada um de nós. Faz isso, não faça isso, cuidado com aquilo, muda isso. Esse é o ministério que te quero ali, te chamo para cá, faz isso, fala aquilo. E quando Deus fala, meu irmão, pode fazer, confia nele, que vai ser o melhor. E olha que interessante, a questão de uma palavra específica de Deus. Capítulo 16 do livro de Atos. Vamos pegar aqui a partir do versículo 6. 16, versículo 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Amém, meu irmão? Vocês já prestaram atenção? Olha os detalhes da palavra. Foram, aqui Paulo leva consigo a Timóteo e Silas. E Paulo, ele faz um projeto. Deus falou, o Espírito falou, ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura. Aí de repente ele faz um plano de viagem. Fala para Timóteo, fala para Silas, fala, olha, nós vamos para a Ásia. E nós vamos agora para a Ásia. Nós vamos pregar a palavra na Ásia. E não que Deus não quisesse que a palavra fosse pregada na Ásia. Amém, meus irmãos? Porque depois foi um dos grandes lugares em que Paulo pregou e teve igrejas maravilhosas e fortes. Mas naquele momento, no tempo de Deus, o que aconteceu? Veio uma instrução específica para Paulo. E foi o quê? Olha só a palavra. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Se fosse qualquer um de nós aqui, bifão, ia falar assim, não, isso não é de Deus não. Poxa, é para pregar em todo lugar?
Por que não quer ir para a Ásia? Não é o Espírito Santo. Mas Paulo, Timóteo, Silas, eles estavam no caminho do... Amém, meus irmãos? E não é Deus que está falando. Não é para ir na Ásia? Tá bom, Senhor. Então nós não vamos na Ásia. E não discutiram. Com Deus não se discute, com Deus obedece. Amém? Quando Deus fala para você, fica quietinho, meu irmão. Você está ficando quieto porque Deus tem algo maior ali na frente. Se Deus fala, fale, meu irmão. Amém, meus irmãos? Nós temos que estar atento à voz do Senhor. Mas vamos ouvir a voz do Senhor quando eu estiver no caminho. Bom, vamos continuar aqui, versículo 7. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Agora, outro ponto, não foram para a Ásia. Então vamos para cá, vamos para a Mísia. Agora, chegou em Mísia, vamos para a Bitínia. Uma plaquinha, Bitínia, 500 metros. Já estava ali, chegando. Aqui mesmo, vamos pregar o evangelho aqui. Aí o Espírito do Senhor de novo fala, não. Vocês estão vendo, gente? Então Deus também fala não. Você crê nisso? Fala para o seu irmão que está ao seu lado, Deus também fala não. Nós trazemos conosco uma coisa que Deus sempre vai dizer sim, sempre vai ser sim. Ah, mas eu estou indo para pregar o evangelho. Às vezes Deus fala, não, agora não. Porque nós não sabemos, Deus sabe. Deus conhecia, Deus sabia de algo. Ele tinha algo a mais. Bom, só para resumir, versículo 9, só para entender aqui, vamos lá. Paulo teve de noite uma visão, em que apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogava, passa na Macedônia e ajuda-nos. Oh glória! Vou para a Ásia. O Espírito Santo fala, não vai para a Ásia. Então vou para a Bitínia, continua andando, vou para a Bitínia. Não vai para a Bitínia. E ele simplesmente obedeceu. Isso são coisas pessoais, amém, meu irmão? De ministério, de chamado. Aí de repente, naquela noite, Paulo entendeu. Ele teve uma visão, que um homem lá na Macedônia falou, passa a Macedônia. Aí veio a resposta de Deus. Deus já sabia daquele homem, falou, olha, primeiro eu quero vocês na Macedônia, depois, meu filho, depois vai ter, você fica tranquilo. Amém, meu irmão? E eu quero dizer o seguinte aqui para a igreja, em nome de Jesus. Ai, porque eu tive uma revelação. Ai, porque tive uma profecia. Ai, amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Nem toda profecia não é profecia, tem profecia que é profetada. Ai, porque veio um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e falou que eu vou ser cantor. Já viram isso ou não? Que eu vou ser do louvor. Engraçado, gente. Profecia para louvor, chove para o ministério louvor. Eu quase não vejo profecia para o ministério de intercessão. Engraçado isso, né? Bom, mas tudo bem. Aí a pessoa tem uma voz de taquara rachada, não sabe nem tocar a vaca, nada, não sabe coisa nenhuma, aí encasquetou, e aí o Espírito Santo está falando, calma meu filho, calma, tudo bem, mas não é agora. Você não vai no púlpito agora. Você não vai subir lá agora. E não entende isso. Por quê? Porque não está aberto a voz do Espírito. Ou então eu não quero ouvir não de Deus. E Deus às vezes diz não. Diz não agora porque ali na frente tem um sim que é muito maior. Amém, meus irmãos? Às vezes você não entende algo que está acontecendo com você. Ah, mas estou passando por uma situação terrível, financeira ou física, ou coisa assim, e começa a blasfemar contra Deus, e o Espírito está falando, eu estou permitindo, porque através do seu viver, do seu proceder nessa situação, muitos serão arrebatados para o Senhor. Você crê nisso, meu irmão? E nós não entendemos que Deus às vezes diz não. Ai, mas foi um profeta de Deus. Amém, fica tranquilo, se é profecia, vai se cumprir. Mas no tempo de Deus. E só para vocês entenderem, eu sei que vocês conhecem a história. Não foi para a Ásia, não foi para Bitínia, foi para Macedônia. Aí de repente já de cara encontra com uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E eles expulsam aquele espírito. Aí o dono daquela mulher fica bravo porque perdeu o ganha-pão. O que acontece? Eles são açoitados, presos, encarcerados. Amém? E quando eles chegaram lá na prisão, preso, com um tronco nos pés, debaixo daquela situação, eu acho que Paulo virou para Silas.
Erramos. Nós tínhamos que ter ido para a Ásia. Era na Ásia. Erramos, porque olha a situação. Vê se isso é situação de homem de Deus. Vê se isso é situação. Foi isso que eles falaram? Vamos ver aqui. Rapidinho, versículo 25 aí. Vamos lá. Passa para frente, sei que vocês já conhecem. Vamos lá, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos... De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos todos os grilhões de todos. Oh, glória! E Paulo e Silas saíram correndo, foi isso? Gritando, liberdade, liberdade, liberdade. Deus até nisso tinha propósito, porque o carcereiro e todos daquela prisão se converteram. Amém, meus irmãos? Fala assim, Deus fala comigo. Mesmo em situações difíceis. Eu sei que vocês nunca passaram por situações difíceis, mas se algum dia vier passar, confia, permanece no caminho do Senhor, no caráter que Deus quer e transforma através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que Deus vai falar na bênção. Você crê nisso? Amém. Rapidinho, só mais uma. Vamos para frente um pouquinho. Atos mesmo. Só mais uma palavra aqui. Quando Paulo é levado cativo, capítulo 27, capítulo 27, ele é enviado a Roma agora, preso. Só para vocês entenderem que quando eu estou debaixo daquilo que Deus tem para mim, estou no caminho do Senhor, Deus fala, meu irmão, Deus fala, Deus fala. Fala assim, Deus fala comigo. Deus fala comigo. Amém, meu irmão? Mas não vai depender de oração, não vai, claro, quando eu oro, Deus fala, Deus fala. Mas coisas pessoais, coisas que você precisa saber a seu respeito, decisões, meu irmão, Ele só vai falar se você estiver no caminho dEle. Amém? Olha só que interessante, capítulo 27. Versículo 9. Tendo decorrido muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo admoestava-os. Versículo 10, dizendo, senhores, vejo que a viagem será desastrosa, e causará muito dano, não só para o navio de carga, mas também para as nossas vidas. Amém? Paulo aqui alerta ao centurião, alerta ao comandante do navio. Ele era preso, Paulo era um dos presos no navio, ele estava acorrentado, ele estava sendo levado para Roma junto com vários presos. De repente ele fala assim, ó, vejo que o negócio está feio. Esse vejo o que? É a voz do Espírito. Amém, meus irmãos? Eu acho que vocês já tiveram essa oportunidade com alguns irmãos. Quando algum irmão aí, ó, que está no caminho do Senhor, vem assim, ó, vejo que você não devia fazer isso. Abrolhos. Paulo falou isso, meu irmão, pelo Espírito. O que aconteceu? O navio afundou, foram jogando carga fora, foi negócio. E o comandante do navio, quando Paulo falou isso, falou, não, eu imagino a cena. O que é isso? Já enfrentamos tempestades piores. Qual? Aquela ali que está vindo ali? Já enfrentei coisa pior. Olha, já comandei o Titanic, já comandei o Georgia, olha, fica tranquilo, não sei o que, eu tenho experiência. Aí também o centurião falou assim, não, o comandante sabe o que está fazendo. Para ali, para lá, e ali foi. Olha só um pouquinho mais para frente. O que acontece? Vão lançando tudo fora, a tempestade aumenta. Versículo 22. De repente, depois de tudo, jogado tudo fora, um negócio muito feio, Paulo diz, mas agora vos admoesto, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida nenhuma, mas somente o navio. Amém? Aqui mais para frente ele fala, versículo 21, havendo eles muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, devíeis na verdade ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar avaria e perda. Aqui Paulo faz aquele papel de esposa, eu te avisei. Atenção os homens casados, levanta a mão aí. Você já passou por isso? A gente não ouve às vezes a esposa, é que fala demais.
Aí no meio do caminho você perde algumas coisas. Aí de repente você faz um negócio e não ouviu ela. Aí vem aquela sentença que você tem que ouvir. Eu te avisei. Eu te avisei. Aqui Paulo fez o papel de esposa no meio da... Oh, eu avisei. Vocês deviam ter me ouvido. Uma vez nós estávamos indo para Curitiba. Eu tinha acabado de ganhar do irmão da igreja aqui um GPS. Nunca tinha usado aquilo. Aí, vamos para Curitiba, vamos. Vamos atravessar São Paulo, que eu fui visitar meu irmão em São Paulo, na bênção. Para chegar na casa do meu irmão, foi embora. Vamos sair. Não se preocupe. Tem GPS. Tea of me. Chá comigo. GPS. Vira para a esquerda, vira para a direita, não sei o que, vai uma curva lá, vai uma curva. O negócio vai ficando feio. E a Marta, tá errado. Eu falei, não, GPS, minha filha, é GPS. Tá errado. O negócio vai, vira para cá, vira para lá, entra para lá. E o negócio foi ficando meio assim, difícil. E entra para cá, entra para lá. De repente entramos numas ruelas, uns negócios, umas boqueiras lá em São Paulo. E eu, firme, o GPS. Falei para as meninas lá atrás, trava as portas, fecha a janela. O negócio tá meio feio. E vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. Foi escurecendo, tardezinha, e eu seguindo o GPS. Pega para a direita, pega para a esquerda. As ruelas foi sumindo, de repente demos numa porteira. Propriedade da Petrobras. Se eu soubesse que era Petrobras, eu tinha entrado. Porque daí eu tinha participado. Falei, não, é isso, mas eu achei que era engano. O que aconteceu? De São Paulo a Curitiba tive que ficar ouvindo. Eu te falei. Eu te falei. Não confia nesse GPS. Eu te falei. Quando aquelas ruas foi ficando meio esquisitas, eu te falei. Às vezes, nem sempre. Às vezes, Deus usa até a tua esposa para falar com você. Amém? Então fique atento à voz do Espírito, meu irmão. Ora para o Senhor. Deus fala comigo. Você crê? Amém. O Senhor tem palavras maravilhosas e pessoais para todos aqueles que são dele. Em nome de Jesus. Essa palavra é para nós. Precisamos estar no caminho do Senhor, com todas as dificuldades. E Deus vai dar instruções a cada um, específica. Você crê? Fica em pé, em nome do Senhor. Porque nós vamos. E outra coisa, meu irmão. Não precisa ficar pensando também que quando Deus vai falar, vem numa apoteose, anjo tocando trombeta e tal. Lembra o que aconteceu com Eliseu? Quando ele estava fugindo e entrou naquela caverna, teve um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Elias, perdão. Veio trovões, estavam trovões e tal. De repente, numa brisa suave. Amém? E muitas vezes nós ficamos esperando uma apoteose, anjo tocando trombeta, coisa assim. É na simplicidade, às vezes até com a mulher. Quando Naamã, o sírio, foi para Israel para procurar o profeta, para ser curado da lepra, o profeta Eliseu nem atendeu ele. Mandou o moço e falou assim: manda ele mergulhar no rio 7 vezes. Ele ficou boquiaberto. Não tem rio lá na Síria para eu mergulhar aqui? Porque ele estava imaginando algo de apoteose. Deus age na simplicidade. Às vezes nós imaginamos coisas sobrenaturais. É na simplicidade que Deus vai falar com você. Amém, meus irmãos? E Naamã falou: vou embora, não quero nem saber. Aí o homem que estava com ele falou assim: mas se ele pedisse uma coisa bem difícil para você, você faria? Faria. Para ser curado eu faria. E por que você não faz a fácil? Tá bom, vou mergulhar. Perder a viagem mesmo? Já paguei a viagem, cometão, bate e volta, tal.
Não, vou aproveitar, já estou aqui mesmo. Na simplicidade, Deus fala com você. Amém? Vira para o seu irmão que está ao seu lado. Para quem está à direita. Depois para quem está à esquerda, para não ter discriminação. Fala assim para ele: Deus fala com você, meu irmão. Amém? O nosso Deus tem prazer em falar conosco. Tem prazer em falar com cada um de vocês, com todos nós. Ele tem prazer em instruir algo pessoal, que é só você e Deus. E Ele fala. Amém. Na simplicidade. Incline sua cabeça. Em nome de Jesus.